Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para oferecer as respostas que você procura perante dúvidas e conflitos apresentados pela vida na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Ouvi dizer, numa palestra, que a oração ou a prece são importantes diante das turbulências da vida atualmente. Por quê? A prece é uma invocação. Ao fazê-la, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige. Pode ser para pedir, para agradecer ou para glorificar. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das vontades dele. E as que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, é somente na qualidade de intermediários que eles as recebem, pois nada pode se realizar sem a vontade de Deus. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, ao explicar o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atenda ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chegue até ele. Para compreendermos como isso acontece, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal, que ocupa todo o espaço, tal qual nos achamos, envolvidos pela atmosfera aqui na Terra. Esse fluido recebe um impulso de nossa vontade e ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com uma diferença. As vibrações do ar são limitadas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou de desencarnado para encarnado, uma corrente de fluido se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento entre eles, como o ar transmite o som. A intensidade dessa corrente de fluido será forte ou fraca de acordo com a força do pensamento e da vontade de quem ora. É desse modo que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que se encontrem. É desta maneira também que os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre encarnados. Esta explicação visa, em especial, esclarecer aos que não compreendem a utilidade da prece puramente espiritual, isto é, vinda das almas. Tem por finalidade separar a prece das coisas materiais e tornar compreensível seu efeito, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva, mas sempre subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, a quem cabe tornar eficaz sua ação. Pela prece, o homem atrai para si o auxílio dos bons espíritos que os vêm sustentar nas suas boas resoluções e lhe inspirar bons pensamentos. Ele adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao bom caminho, se dele se afastou. Dessa forma, pode desviar de si os males que atrairia devido às suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimentos. Terá ele o direito de lamentar-se por não obter a cura? Não, já que poderia ter encontrado na prece a força para resistir às tentações. Se dividirmos os males da vida em duas partes, teremos uma que o homem não pode evitar, outra em que ele mesmo é o principal causador devido aos seus desleixos e excessos.
constataremos que onde o homem é o agente, supera em muito a outra. Fica, portanto, bem evidente que o homem é o responsável pela maior parte de suas aflições, as quais se pouparia caso agisse com sabedoria e com prudência. É certo também que essas misérias são resultado das nossas infrações às leis de Deus que, se fossem respeitadas rigorosamente, nos fariam felizes. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação de nossas necessidades, não teríamos as doenças que são consequências dos excessos e nem as alternativas que elas ocasionam. Se colocássemos limites à nossa ambição, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não temeríamos cair. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho ferido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos nem maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos e evitaríamos as desavenças e as discussões. Se não fizéssemos mal a ninguém, não temeríamos as vinganças. Admitamos que o homem nada possa fazer em relação àqueles de quem não pode evitar males e que toda prece seja inútil para se livrar deles. Já não seria o bastante estar livre de todos os males que decorrem de sua própria conduta? É neste caso que a ação da prece facilmente se compreende, já que ela tem por efeito atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistir aos maus pensamentos, cuja realização pode nos ser funesta. Neste caso, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós mesmos que eles afastam do mau pensamento que pode nos causar o mal. Não impedem em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, apenas evitam que infringamos essas leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio. Agem assim, de maneira oculta, sem que se deem a perceber, para não nos considerarmos submissos à sua vontade. O homem se encontra, então, na posição daquele que solicita bons conselhos e os coloca em prática, mas é sempre livre para segui-los ou não. Deus quer que assim seja para que ele tenha a responsabilidade de seus atos e para deixar-lhe o mérito da escolha entre o bem e o mal. O homem sempre pode obter isso se orar com fervor, e é neste caso que se podem praticar estas palavras. Pedi e obtereis. A eficiência da prece, mesmo reduzida a esta proporção, não seria de um imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação ao revelar as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Mas não é a isso somente que se limitam os efeitos da prece. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é negar a bondade de Deus, é recusar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que lhes pode fazer. Ao atender o pedido que lhes é dirigido, Deus frequentemente tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. É por isso que a prece do homem de bem tem mais mérito aos olhos de Deus e maior eficiência. O homem vicioso e mau não consegue orar com o fervor e a confiança que só são alcançados pelo sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, daquele que apenas ora com os lábios, sairão de sua boca apenas palavras, mas não os sentimentos da caridade que dão à prece todo o seu poder. Compreende-se assim que instintivamente pedimos preces em nosso favor àquelas pessoas cuja conduta nos parece ser agradável a Deus, pois serão melhor ouvidas. A prece aciona uma espécie de ação magnética entre aquele que ora e aquele a quem ela se dirige. Poderia-se pensar que o efeito da prece depende desse magnetismo, da força fluídica daquele que ora, mas não é bem assim. Os espíritos têm a condição de poder acionar essa ação magnética fluídica sobre os homens e, em razão disso, complementam quando se faz necessário a insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu próprio nome, seja dando-lhes naquele momento uma força excepcional, desde que os julguem dignos dessa ajuda, ou quando ele possa ser proveitosa. O homem que não acredita ser suficientemente bom para praticar
realizar pela prece uma ação benéfica, não deve, por isso, deixar de orar em favor de outro por julgar-se indigno de ser escutado. A consciência de suas imperfeições é uma prova de humildade, sempre agradável a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança em Deus são um primeiro passo de retorno ao bem, e os bons espíritos se sentem felizes por encorajá-lo. A prece que nunca alcança graças é a do orgulhoso, que só tem fé em seu poder, em seus méritos e que julga poder se sobrepor à vontade do Eterno. O poder da prece está no pensamento. Não depende nem de palavras, nem do lugar, nem do momento, nem da forma como é feita. Pode-se orar em qualquer lugar e a qualquer hora, sozinho ou com mais pessoas. A influência do lugar ou do tempo de duração só se faz sentir nas condições que podem favorecer a meditação. A prece em conjunto tem uma ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo, porque então é como se muitos chamassem a uma só voz. Mas o que valerá estarem reunidos num grande número para orar se cada um atuar isoladamente por sua própria conta? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, unidas por um ideal comum, orarão como verdadeiros irmãos, filhos de Deus, e sua prece terá mais poder do que a daquelas 100 pessoas. Você está ouvindo Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. A ameaça de uma guerra de grandes proporções é recorrente entre alguns líderes expressivos no contexto mundial. Disseram-me que o Espiritismo encara as guerras como fenômenos sociais normais. Isso procede? Analisando a questão da guerra, Allan Kardec buscou ouvir a opinião dos espíritos que o ajudaram a organizar a base do Espiritismo sobre o que é e o que impele o homem à guerra. Responderam ser a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra porque ele lhe evita as causas. Fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Sobre se algum dia a guerra desaparecerá da face da terra, explicaram. Desaparecerá, sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. A respeito do que pretendeu a providência, tornando necessário a guerra, revelaram. Para promover a liberdade e o progresso. A propósito do que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu, revelaram. Grande culpado é esse e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para a satisfação de sua ambição. Se durante uma batalha há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos, revelaram. Sim, e que lhes estimulam a coragem. Os antigos figuravam os deuses tomando o partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias, propondo o problema de que, estando numa guerra, a justiça sempre de um lado dos dois, como pode haver espíritos que tomem a partida ou o partido dos que se batem por uma causa injusta? Allan Kardec obteve a seguinte resposta. Há espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Sim. Podem influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções.
Podem maus espíritos suscitar-lhe planos errôneos com o fim de levá-lo à derrota? Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências e melhor faria se obedecesse em vez de comandar. Pode, às vezes, o general ser guiado por uma espécie de vidência, por uma visão intuitiva, que lhes mostre de antemão o resultado de seus planos? Isso se dá a miúde com o homem genial. É o que ele chama de inspiração e o que o faz que obre com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades de que o veem dotado. No tumulto dos combates, alguns espíritos dos que se sucumbem continuam a interessar-se, outros se afastam. Dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte na ação. Só pouco a pouco a realidade lhe surge. Após a morte, os espíritos que como vivos se guerreavam continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros. Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais para sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes conforme o seu caráter. Continua a ouvir o rumor da batalha. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo. Contudo, raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser fatalmente ferido não tem consciência imediata desse fato. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha que os assistentes podem distingui-lo a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrada no espírito, ele só prende a atenção dos outros. É com ele que estes conservam, ou é a ele é que fazem determinações. Nas chamadas guerras santas, o sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças, poderá equiparar-se, quanto à origem, ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? São impelidos pelos maus espíritos e fazendo a guerra aos seus semelhantes contra a vontade de Deus, que manda ame cada um o seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos adoram um mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, sobretudo os que não ouviram e que não lhe testemunharam os atos, como pretenderdes que creiam nessas palavras de paz, quando lhes ides levá-la da espada em punho? Eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazê-los. Conhecer a doutrina do Salvador mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. Se majoritariamente não se acredita nas comunicações que temos com certos mortais, como querer-se que estranhos acreditem na palavra de cada um de nós, espíritos, quando desmentidos com os atos a doutrina que pregamos? Direto ao ponto em 1 minuto. Ninguém morre. Não reclames da terra os seres que partiram. Olha a planta que volta na semente a morrer. Chora de vez que o pranto purifica a visão. No entanto, continua agindo para o bem. Lágrima sem revolta é orvalho de esperança. A morte é a própria vida numa nova edição.
Meus tão queridos amigos, mais uma vez estamos com esse tema à nossa frente, a morte ou a vida espiritual, porque em tese, em verdade, a morte não existe, o que existe é a sobrevivência do espírito, a imortalidade do espírito. Meus amigos, confiemos fortemente nessa ideia imortal, uma vez que o nosso corpo físico é perecível e todo mundo sabe quem está na Terra, um dia terá que voltar ao plano espiritual. Tenhamos a confiança absoluta em nosso Criador, em nosso Pai, o amor absoluto dele para com os seus filhos, e que se um momento ou outro tivermos que sair do corpo físico para voltarmos ao mundo espiritual, obviamente isso tem uma razão muito forte e muito importante para sabermos. Por isso, não deixemos nos abalar, não permitamos de que o desespero, que o desequilíbrio possa governar as nossas ações. Reflitamos na imortalidade do ser, no mundo espiritual, nas várias existências que já tivemos. Pensemos que estamos de passagem na Terra e que todos nós que aqui estamos não somos do mundo, nós estamos no mundo. Por essa e por outras razões, nós vamos concluir de que, em verdade, nós não morremos, apenas perdemos o corpo de carne e mantemos toda a nossa individualidade, todo o nosso conhecimento, toda a nossa história guardada, histórias de amor, histórias de aproximação, histórias tão queridas e tão boas que podemos e vivemos aqui na Terra. Meus amigos, nós, quando partimos para o mundo espiritual, continuamos da mesma forma que somos, apenas sem o corpo físico. Por isso, jamais esqueceremos as pessoas que amamos, jamais deixaremos para trás as pessoas que temos tantas afeições, mas precisamos seguir adiante, seguir em frente pela nossa própria evolução. E não é por outro motivo que os nossos irmãos espirituais nos dizem: não paremos, não estejamos apenas pensando nesta zona enfermiça do medo, da desconfiança, da incredulidade. Passemos adiante, aceitemos a ideia de que não morremos, aceitemos a ideia de que somos seres imortais, porque Deus é bom, Deus é justo, Deus sabe o que faz conosco. Ao longo da vida, o ser humano passa por episódios importantes, e a morte faz parte de um desses episódios de suma importância. Por isso, se tivermos que abandonar o corpo físico, não tenhamos nada com isso a reclamar. Estejamos convictos de que isso é o melhor a viver. E estejamos convictos de que o nosso Pai sabe o que faz com os seus filhos e com todos nós. Por isso, nosso irmão espiritual nos diz: ninguém morre. Não reclamemos na terra aqueles que se foram. Pensemos no bem dele, pensemos no momento que tivemos com ele, momentos ali alegres e felizes, ditosos, prazerosos. Estejamos sempre em guarda à desconfiança, à revolta, à raiva, ao ódio. Estejamos certos e convictos de que, enfim, um dia chegará em que nos reencontraremos, e nesse reencontro teremos verdadeiros tesouros de amor a desenvolver com todos eles. Meus tão queridos amigos, pensemos nisso e não desistamos da ideia de que somos imortais. Não desistamos da ideia de que os nossos entes queridos continuam conosco, muitas vezes muito mais próximos do que podemos imaginar. Pensemos fortemente nessa direção, porque em si, perder o corpo físico muitas vezes é necessário. Muitas vezes será para nós um grande alívio, ainda que o corpo físico seja jovem, porque não teremos as agruras da vida, as dificuldades e os problemas que tanto temos que enfrentar quando chegamos nos limiares da vida. Por isso, confiemos fortemente, uma vez que, na terra ou em qualquer lugar, somos filhos do mesmo Pai. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos.
Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.